Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta sexta-feira, dia 22 de julho. Segundo dia de tiros no Complexo do Alemão. Ontem, a comunidade foi palco de uma das operações mais letais da história do Rio. E hoje, mais uma moradora morreu baleada. Um vídeo mostra um policial militar atirando em um homem em Contagem, Minas Gerais. O material vai ser periciado a pedido do Ministério Público. A Justiça Federal aceita a denúncia e torna réus os 3 presos pelo assassinato do ambientalista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips. E ainda, no sertão de Pernambuco, a palha da cana, que era risco de incêndio, vira alimento de animais. Agora no Brasil TV. Mais um dia de tiroteios no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. E a violência hoje fez mais uma vítima, uma moradora de 49 anos. Parece imagem repetida, mas é outro dia começando no Complexo do Alemão. O barulho assustador se repetiu em outras comunidades. Hoje já deu muito tiro, já passou helicóptero também. Realmente uma situação muito difícil que a gente está passando. A PM disse que bandidos voltaram a atacar hoje uma das bases da unidade de polícia pacificadora do Complexo do Alemão. A corporação diz que os policiais não revidaram e que depois uma mulher foi encontrada ferida. Solange Mendes era dona de uma pensão. Levou um tiro de fuzil na cabeça quando atravessava a rua. Ela passou, começou a bater no fio, começou o tiro. Quando eu olho novamente, estava caída, tamparam o rosto dela. Enrolaram o rosto dela com uma roupa deles mesmo, pra ninguém saber quem é. E gritaram, é morador, tacaram pra dentro do carro. Aí, em seguida, desceram o varado e foram embora. Das 18 pessoas que morreram na operação policial de ontem, segundo a polícia, 16 são suspeitas. Morreram também o policial militar Bruno de Paula Costa e Letícia Marinho de Sales, de 50 anos, baleada dentro do carro quando estava saindo da favela. A operação contou com 400 homens das polícias civil e militar, que tinham como alvo quadrilhas ligadas à principal facção criminosa do Rio, que atuam em roubos de cargas e carros e também no tráfico de drogas. Carros blindados ocuparam as ruas e o som das rajadas de tiros levou medo e desespero aos moradores. Essa manhã nós voltamos a sobrevoar o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Vimos reforço na segurança nos principais acessos às comunidades e os ônibus voltaram a circular. Entre os moradores, a sensação é de medo. A operação conjunta das polícias militar e civil foi a 4ª mais letal da história do Rio. 15 anos atrás, também no Complexo do Alemão, uma ação deixou 19 mortos. No ano passado, no Jacarezinho, 28 pessoas morreram na operação mais letal da história da cidade. Há 2 meses, na Vila Cruzeiro, outra operação terminou com 25 mortes. E ontem, no Alemão, foram 18. Todas essas operações em comunidades da zona norte do Rio. Praticamente todos os meses a Anistia Internacional vem a público denunciar mais uma chacina em favelas do Rio de Janeiro cometidas por agentes do Estado. O morador da favela do Rio de Janeiro, ele precisa e tem o direito de acordar de manhã e sair para trabalhar e ganhar seu dia. É preciso inverter essa lógica que produz mortos, um morto policial e mais de uma dezena de mortos moradores da favela. É preciso que o Rio de Janeiro implante uma política de segurança pública que preserve a vida e os direitos dos cidadãos e das cidadãs. Ao movimentar o status quo do crime organizado, nós conseguimos ter muitos ganhos para que possamos fazer as prisões necessárias fora dessas comunidades. As mortes que acontecem ali, elas são cometidas drasticamente por conta das ordens emanadas pelas lideranças criminosas, que jogam ali aquela juventude criminosa armada contra a polícia para que eles possam garantir a fuga desses marginais mais hierarquicamente posicionados nessas quadrilhas.
A operação no Complexo do Alemão teve repercussão internacional. A agência de notícias Reuters noticiou pelo menos 18 mortos em operação policial letal no Rio de Janeiro. O site do jornal norte-americano Washington Post destacou que há acusações de abusos policiais. E a página do jornal inglês The Guardian falou da letalidade da operação e divulgou fotos de corpos sendo carregados por moradores. A cobertura completa sobre esse segundo dia de violência no Complexo do Alemão, daqui a pouco no Jornal Nacional. Em Goiás, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão com 8 toneladas de maconha. Oi, Lília. A apreensão foi na madrugada de hoje, na BR-364, município de Cachoeira Alta, aqui em Goiás. A apreensão foi durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais pediram para que o motorista do caminhão parasse, mas ele não obedeceu e fugiu. Alguns metros depois, abandonou o veículo e se escondeu numa mata. Mas os policiais conseguiram encontrá-lo e ele foi preso. Esse homem tem 27 anos, deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Aproximadamente 8 toneladas de drogas foram apreendidas e, de acordo com a PRF, é a maior apreensão do ano aqui em Goiás. Volto com você. A pedido do Ministério Público de Minas, o Instituto de Criminalística da Polícia Civil vai periciar o vídeo da abordagem policial que resultou na morte de um homem em Contagem. A polícia e os moradores da região têm versões diferentes sobre o que aconteceu. O Ministério Público de Minas Gerais fez um requerimento, um pedido oficial ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil para que a polícia faça uma perícia, uma análise mais aprofundada naquelas imagens que circularam aí mostrando o momento desse crime, da morte do Marcos Vinícius Couto, que tinha 29 anos, o morador lá da Vila Barraginha. Isso aconteceu, gente, na madrugada de sábado para domingo. Mas tem um detalhe muito importante nessas imagens que a gente também falou, Sempre que a gente fala desse assunto, a gente ressalta isso, que a imagem tem um corte. Ela não é uma imagem inteira que mostra o início da cena até o final, quando ele é morto. E tem um outro detalhe também, essa imagem é feita de um ângulo só. Então, o momento em que o Marcos Vinícius é morto, ele leva os 3 tiros, ele está atrás de uma Kombi. Então, só mesmo um estudo mais aprofundado, uma perícia, para entender o que realmente aconteceu, para desvendar o que aconteceu, porque são 2 versões totalmente diferentes para essa história. A da Polícia Militar é de que a polícia chegou lá porque estava tendo uma festa, uma confusão com gente armada, e aí, quando foi abordar o Marcos Vinícius, ele tentou reagir, tentou pegar a arma e aí por isso o policial acabou atirando contra ele 3 vezes. Agora, na versão dos moradores, de quem estava lá no local, não teve nada disso. Ele já estava rendido, mas o fato é que, inclusive, os moradores até procuraram a OAB, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, para dizer o que aconteceu, porque realmente os moradores confirmaram que o Marcos Vinícius fazia parte do crime organizado, do tráfico ali na região, mas que a morte dele faz parte de uma execução por parte dos policiais, porque com a morte dele foram 3 em menos de um mês de pessoas do mesmo grupo. Então, para os moradores, o crime é uma execução porque esses traficantes não estariam pagando propina aos militares. A Polícia Federal fez uma operação contra fraudes na Caixa Econômica Federal em 6 estados. Funcionários e terceirizados do banco teriam desviado mais de R$1 milhão do auxílio emergencial. O repórter Luiz Vieira tem as informações. Oi, Lilian, boa tarde a você e a todos. 3 pessoas foram presas na região metropolitana de Cuiabá e uma em Açailândia, no Maranhão. Entre os presos estão um funcionário da Caixa e um terceirizado. Durante as buscas, uma pessoa foi presa por posse ilegal de arma de fogo. A polícia apreendeu a arma. Então, são 4 presos até o momento. Os agentes ainda procuram o 4º alvo do mandado de prisão. São cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e ainda mais 2 de suspensão do exercício da função nos estados do Mato Grosso, Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, o grupo alterava as informações de clientes do banco que tinham direito ao auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem e depois transferia o dinheiro
para as contas de membros da organização criminosa e de laranjas. A PF calcula um prejuízo de mais de R$ 1.700.000 entre janeiro e junho, quando foram computadas as irregularidades pela nova unidade especial de investigação de crimes cibernéticos da APF. O auxílio emergencial, vale lembrar, parou de ser pago no ano passado. O benefício temporário foi criado para atenuar os impactos da crise provocada pela pandemia. Em nota, a Caixa disse que repassou todas as informações à Polícia Federal e que monitora os produtos e serviços do banco na identificação e investigação de casos suspeitos. Por fim, disse que adota medidas para proteger os dados e operações dos clientes. Lilian. A Polícia Civil e o Ministério Público em Roraima cumpriram mandados de busca em Boa Vista e em São Paulo. Eles investigam se houve fraude na contratação pela Prefeitura de Boa Vista de uma obra do artista plástico Cobra. Na manhã de hoje, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Roraima, junto com a Polícia Civil, deflagraram a Operação Aquarela para investigar uma possível fraude no contrato no valor de R$ 400 mil da Prefeitura de Boa Vista na aquisição dos serviços do artista renomado e reconhecido internacionalmente Eduardo Cobra. A ação cumpre 4 mandados de busca e apreensão e investiga os contratos dessa pintura que foi assinada pelo artista brasileiro Eduardo Cobra. Só que a arte chegou a derreter 4 meses após a inauguração, no final do ano passado. A Polícia Civil de São Paulo também cumpre mandado de busca e apreensão contra o artista Eduardo Cobra. Só que um fato curioso nessa história, a obra foi assinada pelo artista Cobra, mas não foi ele quem pintou. A pintura foi feita por uma equipe dele enviada a Boa Vista. Na época, ele disse ao G1 que não era algo comum uma pintura derreter. Ele afirmou ainda que havia sido a primeira vez que um trabalho dele derretia, assim como a primeira vez que fez um trabalho de forma remota. Cobra também relatou ter problemas pulmonares desenvolvidos pela intoxicação de tintas e que, por isso, na pandemia estava evitando contato para não ser contaminado pelo vírus. Foram alvos de busca e apreensão o secretário da Fundação de Educação de Turismo, Esporte e Cultura, Daniel Lima, aqui de Boa Vista, responsável pelos contratos, além de fiscais que atuaram nesses contratos. A suspeita da Promotoria do Patrimônio Público e da Polícia Civil é de que houve superfaturamento de contrato de serviço que não foi entregue como deveria. A operação também tem o apoio da Secretaria de Segurança Pública. Por meio de nota, a Prefeitura de Boa Vista informou que todos os documentos requisitados pelo Ministério Público e também pela Polícia Civil foram publicados no Diário Oficial e estão disponíveis no portal da Transparência. Camila Costa, de Boa Vista, Roraima, para o Brasil TV. Flagrante em São Paulo. Imagens mostram com detalhes como os criminosos fazem para furtar os cabos de postes e sinais da cidade. Faca na mão e em poucos segundos, cabo no chão. O fio por pouco não acerta um carro, mas rapidamente é recolhido por um comparsa do outro lado da pista. Se para subir não foi difícil, para descer, mais fácil ainda. Logo, o ladrão escalador já está caminhando com o cabo enroladinho nas mãos. Mais um para a coleção. Dá para ver na sequência das imagens que esse não foi o primeiro furto dos dois. O flagrante do repórter cinematográfico Johan Carlos foi nessa madrugada, em plena pista local da Marginal Pinheiros, bem debaixo da ponte estaiada. Perto dali, caos no trânsito. 2 cruzamentos da Roberto Marinho estavam com faróis apagados pelo mesmo motivo. Difícil para o motorista. Vamos fazer o quê, né, meu? Tem que encarar, né? Mais ainda para o pedestre. É uma demora para poder deixar o pedestre passar e isso aqui é frequentemente, infelizmente. A gente sai cedo para trabalhar e passar por isso é difícil. Os agentes de trânsito chegaram por volta das 7h30 da manhã para organizar alguma coisa. Eram poucos e por isso a estratégia foi montar um desvio com cones. Mas os motoristas não respeitaram. Passavam entre a sinalização, em cima dos tachões. Olha isso, olha isso! Isso é horrível, né? Porque o pessoal não tem respeito mais com as coisas. A suspeita é que essa confusão toda tenha sido provocada pela mesma dupla que levou os fios na Marginal. Quando vários faróis em sequência estão queimados, a CET chama isso de rastro do ladrão. É o caminho que ele faz e por onde passa vai furtando cabos. Cabos como esse daqui, ó, que você vê, ó, que os operários da companhia estão trabalhando. Dentro de cabo desse aqui tem 8 fios de cobre.
Ele levou mais de 140 metros de cabos assim. Um prejuízo enorme, não só financeiro, mas também para o trânsito, toda essa confusão pela manhã. Um trabalho como esse aqui também leva cerca de 5 horas para ser concluído. Essa semana, equipes da ACT fizeram diversos reparos do tipo. Começaram a usar tampas de concreto pesadas para tentar evitar os furtos, que cresceram quase 50% este ano. Nós falamos bastante disso aqui. Na Avenida Politécnica, na Zona Oeste, criaram até o Diário do Semáforo Apagado, uma página na internet para registrar como a situação é recorrente. Mostramos também o flagrante de um homem separando o cobre dos cabos no meio da calçada, no centro. O material é o principal interesse dos criminosos. Só não mostramos ainda nenhuma ação efetiva para dar fim ao problema. E não é de agora, isso já vem acontecendo há muito tempo já. Precisa dar uma resolução aí, uma solução para poder resolver, né? A Polícia Militar de São Paulo foi chamada para esse furto na Marginal Pinheiros, mas as equipes não conseguiram encontrar os criminosos. A Polícia Civil disse que faz operações constantes em Ferros Velhos e que só neste ano já apreendeu mais de 38 mil quilos de fios, além de ter prendido 20 pessoas em flagrante. Furtos de cabos de energia também tem sido um problema no Distrito Federal. Nem a via que dá acesso ao Palácio da Alvorada foi poupada e à noite o local fica no breu. Faz ao menos 4 dias que a via presidencial está no escuro. São cerca de 2 quilômetros com postes apagados. Muitos motoristas ligam o farol alto para dirigir por aqui. A pista dá acesso a hotéis e condomínios e também aos palácios do Jaburu e da Alvorada, residências oficiais do vice e do presidente da República. É uma área de segurança, monitorada, mas não foi o bastante para evitar o furto dos cabos de energia. Ficaram no canteiro pedaços da caixa vazia do transformador, que também foi furtado. E alguns postes estão com os cabos cortados. Segundo a SEB, foram furtados tantos cabos e equipamentos que não há previsão para a energia voltar. Ainda vai levar alguns dias até que a iluminação seja totalmente restabelecida no local. Hoje de manhã, ao longo do caminho, a gente encontrou vários buracos abertos como este aqui. Os ladrões quebraram a estrutura de concreto que fica ao redor da tampa para furtar os cabos de energia que ficam na parte de dentro. A gente vê que ao redor do buraco ficaram os pedaços do concreto e bem aqui pertinho, nessa cerca, a placa reforça que a gente está numa área de segurança da Presidência da República. No fim da manhã, funcionários estiveram no local para repor os equipamentos. Segundo o boletim de ocorrência feito na Delegacia do Lago Sul, foram furtados ao menos 830 metros de cabos de energia. Só no primeiro semestre deste ano foram 1.657 ocorrências de furtos de cabos no DF, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 132% a mais do que no mesmo período do ano passado. A Companhia Energética de Brasília, Iluminação Pública e Serviços e a Neo Energia não deram uma data para resolver o problema, mas disseram que estão empenhadas para restabelecer a energia o quanto antes. Polícia Federal prendeu hoje em Belo Horizonte um homem que publicou um vídeo na internet com ameaças ao ex-presidente Lula e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. No vídeo, Ivan Rejane Fonte Boa Pinto disse que Lula deveria andar com segurança, porque ele iria caçar o ex-presidente, a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e o deputado Marcelo Freixo, do PSB e pré-candidato ao governo do Rio. Ivan também ameaçou ministros do STF e citou os nomes de Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber. A pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto. Ele deve ficar preso inicialmente por 5 dias. A PF apura os crimes de associação criminosa, incitamento à prática de crime e ameaça ao exercício do poder judiciário e aos membros da corte. 3 presos pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips se tornaram réus. O crime ocorreu no dia 5 de junho, na região do Vale do Javari, na Amazônia. A decisão foi do juiz federal Fabiano Verli, um dia depois de o MP fazer a denúncia.
A Procuradoria acusou Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Ozenei da Costa de Oliveira, o dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, pelos crimes de duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A denúncia relata que um dia antes do crime, uma equipe de fiscalização da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, foi ameaçada por Amarildo. Ao verem a equipe de fiscalização se aproximando, Amarildo e o outro ocupante levantaram 2 armas de fogo, tipo espingarda, de forma a ameaçar a equipe indígena. Bruno e Dominique estavam presentes no momento. Com base em registro de conversas entre Bruno e a Univaja, a Procuradoria afirma que Bruno fez um vídeo desse momento. As investigações mostraram que Bruno Pereira e Amarildo dos Santos já haviam se desentendido por causa da pesca ilegal em território indígena. De acordo com o Ministério Público, Bruno foi morto por causa da atuação dele na defesa de territórios e dos direitos indígenas. Mas em depoimento, Amarildo dos Santos disse que a decisão de cometer o crime foi tomada porque Bruno tirou uma foto dele e de sua embarcação, o que levou os procuradores a considerarem que o motivo do crime foi fútil, o que pode agravar a pena dos réus. A denúncia cita ainda que os laudos da perícia atestaram que Bruno foi morto com 3 tiros, 2 pelas costas, de acordo com o depoimento de Amarildo à polícia. Jefferson desferiu um disparo a aproximadamente 20 metros de distância, que Bruno foi pego de surpresa e que, após ter recebido o tiro, disparou 5 vezes contra o barco de Amarildo. Nenhum tiro acertou os agressores. Os procuradores consideraram o ataque pelas costas outro agravante. Jadon foi assassinado, conforme o Ministério Público, para assegurar a ocultação e a impunidade do crime anterior. 4 pessoas estão presas por causa do assassinato. Jefferson da Silva Lima e Ozenei dos Santos cumprem prisão preventiva em Tabatinga e devem ser transferidos para Manaus até amanhã. Amarildo dos Santos está preso preventivamente em Manaus. Outro homem, conhecido por Colômbia, foi preso depois de ter sido flagrado com documentos falsos durante depoimento. A Polícia Federal investiga se ele foi o mandante do crime. Colômbia é suspeito de comandar a pesca ilegal na região do Vale do Javari e era chefe de Amarildo da Costa. Segundo a PF, 8 pessoas estariam envolvidas na morte de Bruno e Dom. E a seguir, as imagens de uma onça parda flagrada andando pelas ruas de Nova Lima, em Minas Gerais. A gente volta já. Brasil TV de volta e falando agora sobre o aparecimento de onças, que tem preocupado moradores de Nova Lima, em Minas Gerais. Nos últimos meses foram registrados pelo menos 3 casos do animal andando na cidade. As câmeras de segurança de um condomínio registraram ela passeando numa boa. A onça passa em frente à cancela da garagem e depois sai correndo. Os bombeiros foram até o local para fazer a captura, mas não encontraram a onça. Esses animais, por serem agressivos, por serem selvagens, oferecem grandes riscos à população. Então, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais orienta com alguns pontos importantes. Ao avistar esses animais, afaste-se, mantenha a calma e não tente capturá-los. Entre em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros e repasse a maior quantidade possível de informações. Na segunda, num outro condomínio da cidade, moradores também gravaram uma onça passeando pela área de mata. Ainda não se sabe se é a mesma onça. Nós sabemos também que isso é decorrência da ação do homem. Nós é que estamos tirando esses animais do seu habitat natural em função da expansão imobiliária. Já teve episódios que foi com cobra, é uma coisa que infelizmente não vai ser a primeira vez e provavelmente não será a última também. A Prefeitura de Nova Lima disse que faz um trabalho de orientação sobre como proceder caso alguém encontre espécies desse tipo na região e que o monitoramento desses animais é de competência do IBAMA. O IBAMA disse que instalou armadilhas fotográficas para detectar animais silvestres em 3 condomínios da região. Começou a distribuição da palhada da cana para criadores de petrolina em Pernambuco. Agora, ao invés de ser queimada, a palha vai virar alimento para vários animais. O caminhão, com 15 fardos de 370 quilos cada um, chega ao Sítio Garça, em Pau Ferro. 5 deles
são do seu João, que vai usar a palhada da cana como ração para os 80 animais, entre caprinos e ovinos, que ele cria em 18 hectares, numa área de sequeiro. Uma palha dessa é muito importante, que ela dá um fardo, vai dar 3 meses por seguido. Que eu agora mesmo comprei já 3 sacos de milho a R$100 o saco. Para o senhor pesa bastante? Pesa bastante, que um saco não dá dia nenhum. E com a palhada? Com a palhada dá 2 meses um saco. Toda essa palha era queimada na produção de cana e virava sujeira nas casas e problemas de saúde para a população por conta da fumaça. A solução veio de um acordo entre a prefeitura e a empresa produtora de cana-de-açúcar na região. Mais renda no campo, menos problemas para a cidade. Com o termo de parceria ambiental firmado em setembro do ano passado, foram distribuídas 211 toneladas de palhada de cana a 98 criadores. Esse ano, a distribuição começou mais cedo. Por isso, tanto a quantidade de toneladas de palhada de cana quanto o número de criadores devem triplicar até o final da safra. Essa palhada vai melhorar muito a vida dos animais. Depois da seca, quando começa a seca, os criadores iam sapecar mandacaru, mancambira, e agora com essa palhada eles vão deixar de sapecar o mandacaru, a mancambira, para poder agora ter sua palhada no seu curral, para dar aos animais e fortalecer. Cada agricultor tem direito a 6 fardos por mês e pode retirar até 3 meses de uma só vez. A palhada da cana não serve como única fonte de nutrição para o animal, mas chega para agregar e reduzir os custos da criação. Ele é um volumoso que consegue trazer alimento para o animal, que é agregado principalmente com a palma, né? Ou qualquer um outro processo que você faça de amoniação ou até de adição de uma ração, ela vai se tornar um alimento que vai trazer até uma engorda para esse animal. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você, bom fim de semana.